Era uma noite amena no final de setembro, e as luzes da cidade brilhavam como estrelas enquanto minha esposa, Ana, e eu saíamos do charmoso restaurante italiano onde celebramos meu aniversário. A noite estava viva com o suave zumbido do tráfego distante e o ocasional tilintar de taças de vinho dos jantadores nas proximidades, que ainda desfrutavam de suas refeições. Caminhávamos de mãos dadas, perdidos em risadas e naquele tipo de conversa fácil que definiu nosso casamento nos últimos 7 anos. Eu ainda não consigo acreditar que você se lembrou daquela história sobre meu primeiro cachorro, eu disse, apertando sua mão. Eu devo ter te contado isso, o que, uma vez, quando nos conhecemos. A risada de Ana era musical, seus olhos brilhando com alegria. É seu aniversário, Michael. Eu queria que fosse perfeito, ela respondeu, sua voz calorosa. Enquanto caminhávamos pelas ruas mal iluminadas em direção à nossa casa, a atmosfera estava perfeita, a música do restaurante ainda ecoando em nossos ouvidos, misturando-se com o cheiro do outono que penetrava nos aromas habituais da cidade. Mas então, a atmosfera mudou palpavelmente. Senti uma sensação de formigamento na nuca, aquele tipo de alerta instintivo que te domina quando algo, ou alguém, está fora do lugar. Olhei para trás discretamente e notei uma sombra se destacando da escuridão mais profunda de um beco. Um jovem, magro e ligeiramente desleixado, começou a nos seguir a uma distância cautelosa. Ana, você conhece aquele cara? Murmurei para mim mesmo, tentando manter a preocupação fora da minha voz. Virando-se levemente, Ana lançou um rápido olhar por sobre o ombro. Que cara, ela sussurrou de volta, uma faísca de confusão cruzando seu rosto. Antes que eu pudesse responder, a distância entre nós e o seguidor se fechou rapidamente. Meu coração pulsava contra as costelas enquanto o jovem se aproximava abruptamente, pressionando algo frio e indiscutivelmente afiado contra minha parte inferior das costas. Se ele se for, você voltará para mim? A voz estava tensa, os olhos que encontraram os meus sob a luz fraca da rua estavam selvagens e desesperados. Congelado, encarei o jovem, processando o peso de suas palavras. A realização chegou a mim como um lento e doloroso arrasto. O menino era aluno dela, aquele que ela mencionara casualmente, aquele que ela tutoria em história. E agora, ele estava aqui, com uma faca e um apelo que cortava mais fundo do que sua lâmina. O rosto de Ana empalideceu, seus lábios se partedando em choque. Tome, o que você está fazendo? Ela ofegou, sua voz mal sendo um sussurro. O menino Tommy tremia visivelmente, seu olhar alternando entre mim e Ana. Diga a ele, Ana. Diga a ele como você prometeu que iria deixá-lo. Cada palavra atingiu meu peito como um martelo. A traição, tão nítida e cruel, se desdobrou no ar fresco da noite. Mas, em meio ao choque, uma raiva fria e calculista começou a borbulhar dentro de mim. Meu pânico inicial recuou, substituído por uma determinação gelada. Com uma calma deliberada, falei, minha voz firme apesar da adrenalina que percorria meu corpo. Ana, isso é verdade? O silêncio dela foi a única confirmação de que eu precisava. Saia daqui, Tommy, eu disse, meu tom igual, mais firme. O garoto hesitou, então, vendo a determinação em minha postura, ele recuou, desaparecendo na noite tão repentinamente quanto havia aparecido. Ana tentou falar, tentar explicar, mas ergui a mão, interrompendo-a no meio da frase. Guarde isso. Já chega, Ana. A caminhada para casa foi um borrão de silêncio e raiva fervente. Quando a porta da nossa casa se fechou atrás de nós, também se fechou um capítulo da nossa vida juntos. Eu sabia o que precisava fazer. Uma traição desse tipo não poderia ficar sem consequências. Meu plano estava claro. Eu iria me divorciar dela, eliminar as aparências e garantir que nossos caminhos nunca se cruzassem novamente. A noite pode ter terminado, mas as repercussões daquele encontro estavam apenas começando. O sol da manhã pouco fez para aquecer o frio que havia se instalado em meu coração. Eu me sentei à mesa da cozinha, os restos da revelação da noite passada espalhados como um mapa de traição diante de mim, mensagens de texto, olhares fugazes, agora todos pedaços de um quebra-cabeça que eu nunca quis resolver. Ana havia saído cedo, suas palavras de despedida uma mistura de desculpas e súplicas por compreensão que caíram em ouvidos surdos.
Eu estava sozinho, o silêncio um contraste agudo com a agitação que minha mente estava passando. Era hora de colocar meus planos em ação. Primeiro, liguei para meu advogado, um amigo de longa data que havia lidado com meus assuntos comerciais, mas nunca com algo tão pessoal. Mike, você tem certeza disso? A voz de Dan estava carregada de preocupação. Eu nunca estive tão certo de nada, respondi, meus dedos batendo contra a mesa. Vamos pedir o divórcio com base em infidelidade. Começarei a redigir os documentos hoje, ele disse após uma pausa, seu tom profissional de volta ao lugar. Em seguida, contatei um detetive particular. Se Ana havia me enganado com um, poderia haver outros, e eu precisava de cada pedaço de evidência para fortalecer o caso contra ela. Tudo o que você puder encontrar, fotos, mensagens, eu quero tudo, instruiu o investigador, minha voz fria, distante. Com os passos práticos em andamento, o peso emocional começou a se instalar. A raiva se misturou a um profundo sentimento de perda. A vida que eu achava ter construído com Ana era uma fachada, uma que agora estava demolindo com minhas próprias mãos. Mais tarde naquele dia, fui à universidade onde Ana lecionava, minha determinação como uma armadura ao meu redor. Enquanto caminhava pelos corredores, os murmúrios de alunos e professores ao meu redor pareciam distantes. Encontrei-a em seu escritório, arrumando suas coisas, uma consequência do escândalo que a confrontação de Tommy havia desencadeado. Michael, por favor, vamos conversar sobre isso, Ana implorou ao notar que eu estava parado na porta. Não há nada mais a ser discutido, eu disse de forma fria, meu olhar gélido. Mas eu te amo, isso foi um erro, um terrível erro, ela continuou, sua voz se quebrando com emoção. Eu quase vacilei, os restos do nosso passado compartilhado puxando por mim. Mas então me lembrei do frio metálico contra minhas costas, do olhar nos olhos de Tommy, e endureci minha determinação. Você escolheu esse caminho, Ana. Agora você deve caminhar sozinha, afirmei, dando meia volta antes que ela pudesse responder. Ao deixar a universidade, meu telefone vibrou. Era o investigador, e suas primeiras descobertas já estavam chegando. A evidência era condenadora, muito além do que eu esperava. Naquela noite, enquanto eu estava sozinho na sala escura, não senti a satisfação que havia antecipado. Em vez disso, havia uma vitória oca. Eu havia me proposto a destruir a vida dela, como ela havia destruído a minha, mas a que custo? Os pedaços do meu próprio futuro estavam agora tão espalhados quanto os da nossa história compartilhada. Mas eu sabia que não havia como voltar atrás. Eu havia acendido uma guerra de desgaste contra a traição, e estava dentro dela até o fim. O caminho para a retribuição estava diante de mim, e eu estava comprometido em percorrê-lo, não importava aonde isso me levaria. Os dias que se seguiram foram um borrão de movimento e emoção, cada um deles um passo mais profundo no caminho da retribuição. Minhas manhãs antes tranquilas agora eram pontuadas por atualizações do investigador, cada nova peça de evidência uma confirmação da traição de Ana. Hoje não foi diferente. Enquanto eu estava sentado com uma xícara de café, o telefone tocou, seu tom agudo cortando o silêncio da casa. Michael, você vai querer ver isso. A voz do investigador era sombria, e ele prometeu enviar as últimas descobertas dentro de 1 hora. A campainha tocou mais cedo do que o esperado, e eu recebi um envelope grosso com fotografias e mensagens. As imagens eram contundentes, inegáveis. Ana com Tommy e outros, sua intimidade era claramente óbvia. Isso era mais do que um erro único, era um padrão, uma traição entrelaçada no tecido das nossas vidas diárias. Impulsionado por uma frieza furiosa, liguei para Ana. Ela atendeu no primeiro toque, sua voz cautelosa. Michael, o que foi? Ela perguntou, um tremor de apreensão em seu tom. Acabei de receber outra atualização do meu investigador. Parece que suas indiscrições não eram tão isoladas quanto você alegou, eu disse, minhas palavras cortadas. Houve uma pausa, pesada e carregada de palavras não ditas. Eu posso explicar, ela começou, mas eu a interrompi. Não há necessidade. Suas ações falam claramente. Vejo você no tribunal, disse de forma cortante, encerrando a chamada antes que ela pudesse responder.
Os próximos passos foram mecânicos, movidos pela necessidade de ver isso até o fim. Encontrei-me com meu advogado para discutir as novas evidências, planejando nossa estratégia para o processo de divórcio. Dan foi metódico, explicando as implicações de cada evidência, enquanto eu ouvia, os fatos solidificando minha determinação. Com isso, podemos pressionar por um acordo mais favorável para você. É condenador, Dan apontou, marcando documentos enquanto falávamos. Não estou apenas atrás de um acordo favorável. Quero garantir que ela não possa fazer isso com mais ninguém, afirmei, com o queixo cerrado. Vamos garantir isso, Dan me assegurou, seu profissionalismo um pequeno conforto na tempestade da minha vida pessoal. Mais tarde, fui dar uma caminhada, a cidade ao meu redor alheia à turbulência interna. As ruas estavam cheias de gente, cada um absorvido em suas próprias vidas, suas próprias histórias. A minha havia tomado um rumo que eu nunca esperara, cada passo adiante agora pesado com o peso da confiança quebrada. Enquanto caminhava, meu telefone tocou novamente. Era um número que eu não reconhecia, mas atendi, as descobertas do investigador me fazendo cauteloso com qualquer desconhecido. Michael? Sou eu, Tommy, a voz estava hesitante, um contraste nítido com a última vez que falamos. Parei abruptamente, a surpresa momentaneamente superando a raiva. O que você quer? Perguntei de forma brusca. Eu acho que precisamos conversar. Eu não sabia que ela era casada no começo. Eu juro que não queria que nada disso acontecesse. As palavras de Tommy saíram apressadas, cheias de um arrependimento que eu não tinha certeza se poderia acreditar. Encontre-me no Central Park, perto da fonte, em 1 hora, eu disse, um plano se formando em minha mente. Se Tommy estava disposto a conversar, talvez houvesse mais nessa história. Talvez ele pudesse ser uma peça-chave para garantir que Ana enfrentasse as plenas consequências de suas ações. Enquanto me dirigia para o parque, meus passos eram determinados. Isso não era apenas um encontro, era um movimento de xadrez, um que poderia encurralar meu oponente para sempre. O Central Park estava banhado em tons dourados enquanto o sol se punha, lançando longas sombras nos caminhos. Encontrei Tommy esperando perto da fonte, sua postura tensa, os olhos piscando ao redor nervosamente, como se esperasse que alguém pulasse em cima dele. A visão dele agitou um turbilhão complexo de emoções dentro de mim, raiva, certamente, mas também uma satisfação sombria de que isso finalmente estava chegando ao fim. Michael, obrigado por me encontrar, Tommy começou, sua voz trêmula. Eu realmente preciso esclarecer as coisas. Fale, eu ordenei, minha voz plana, cortando a brisa fresca da noite. Tommy respirou fundo, suas próximas palavras saindo em um turbilhão. Eu estava apaixonado por ela. Eu pensei que ela estava separada, à beira do divórcio. Ela me contou histórias, me fez acreditar e sua voz foi diminuindo, o arrependimento palpável. E você simplesmente acreditou nela. Sem questionar nada, eu intervi, meu tom áspero. Eu sei que sou estúpido agora, mas sim, eu acreditei, Tommy admitiu, seu olhar caindo para os pés. Quando descobri a verdade, terminei. Mas ela não deixou isso ir facilmente. Isso não te absolve, afirmei friamente. Eu sei, e não estou pedindo perdão. Eu tenho provas de outras coisas que ela fez, coisas que podem te ajudar no seu caso contra ela, Tommy revelou, puxando o celular e me mostrando mensagens e e-mails entre ele e Ana, as comunicações que pintavam um quadro muito mais sombrio do que eu havia imaginado. Pegando as informações, um plano se formulou em minha mente, frio e impiedoso. Isso vai servir, eu disse, guardando as evidências. E o que você vai fazer? Tommy perguntou, um traço de medo se infiltrando em sua voz. O que precisa ser feito? Respondi de forma enigmática, virando-me para ir embora. Os dias seguintes foram uma tempestade. Armado com novas evidências, meu advogado e eu apresentamos um caso tão condenador que a fachada de Ana desmoronou sob o peso de sua própria traição. O tribunal decidiu esmagadoramente a meu favor, concedendo-me o divórcio junto com considerações significativas, efetivamente retirando de Ana qualquer poder ou dignidade. Mas a verdadeira vingança veio depois.
Usando as evidências que Tommy forneceu, orquestrei uma campanha que não apenas expôs as traições de Ana para sua comunidade profissional, mas também a implicou em comportamentos antiéticos que passaram despercebidos. Sua carreira, assim como nosso casamento, estava em ruínas. Quanto a Tommy, o jovem que havia sido involuntariamente parte dessa traição, eu garanti que seu papel fosse revelado, marcando-o como um par em seus próprios círculos. Foi cruel, sim, mas traições dessa natureza exigiam uma resposta impiedosa. Meses depois, eu estava diante das ruínas do que havia sido minha vida, as batalhas lutadas e vencidas, mas a que custo? A vitória era oca, o gosto da vingança amargo. Ana e eu nos encontramos uma última vez durante os procedimentos finais. Não houve uma confrontação dramática, nenhuma troca de palavras carregadas de emoção, apenas um reconhecimento silencioso da devastação que causamos nas vidas um do outro. Enquanto ela se afastava, sua figura uma sombra contra a luz dura do tribunal, senti um capítulo se fechando, um fim doloroso, mas necessário, para uma saga que nos consumiu. Fomos parte do passado um do outro, e era ali que permaneceríamos para sempre separados não apenas pela distância, mas pelo profundo e intransponível abismo da traição. No final, a solidão da minha vitória era um lembrete agudo, e no jogo da vingança, até os vencedores perdem algo insubstituível.